Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa super revisão para o concurso da Caixa, revisão sobre o conteúdo relacionado a conhecimentos e comportamentos digitais. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui na nossa revisão sobre o mindset de crescimento, né? E primeiro entender o que é isso. O termo mindset se refere à mentalidade. Então, o mindset de crescimento é a chamada mentalidade de crescimento. E aí, pessoal, é muito importante que para a prova a gente faça uma comparação. Há uma probabilidade que eles façam essa comparação entre o chamado mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Por exemplo, em relação a desafios, o mindset fixo, a pessoa diz, eu evito o desafio. No mindset de crescimento, nessa mentalidade, a pessoa aceita o desafio. Olha a diferença, né? No mindset fixo, em relação a possíveis obstáculos, quem tem o mindset fixo diz, eu desisto fácil. Quer dizer, basta um obstáculo, ela já desiste. Para quem tem o mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento, ela vai perseverar sobre esse obstáculo, né? Vai progredir com esse obstáculo. Em relação às habilidades, quem tem o mindset fixo diz, eu nasci com essas habilidades e não consigo adquirir outras. Então ela diz, eu nasci com essas habilidades aqui. No mindset de crescimento é a ideia de eu desenvolvo. Quer dizer, em relação às habilidades, mesmo que eu não tenha uma determinada habilidade, eu tenho o entendimento e a mentalidade que eu posso desenvolver essas habilidades. Em relação a possíveis falhas, no caso do mindset fixo, a ideia é, não sou bom nisso. Não sou bom nisso. No mindset de crescimento, a ideia é, eu aprendo com as falhas. Então, quem tem um mindset fixo, quando ocorre uma falha, a pessoa já se justifica, não, é que eu errei porque eu não sou muito bom nisso. Essa é, vamos dizer assim, a visão de quem tem um mindset fixo. A mentalidade de crescimento encontra uma falha, entende que aprende, vai aprender com essas falhas, né? E em relação ao sucesso dos outros, o sucesso alheio, quem tem um mindset fixo normalmente inveja o sucesso alheio. Quem tem um mindset de crescimento se inspira no sucesso alheio, certo? Então aí uma comparação bem interessante que a gente fez entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, tá? Outro termo importante aqui na nossa revisão, pessoal, é o intraempreendedorismo. O que significa isso, né? As expressões intraempreendedorismo ou ainda empreendedorismo corporativo significam a mesma coisa e se referem à atividade empreendedora que acontece dentro da organização já estruturada. Quer dizer, vamos imaginar uma pessoa que trabalha em uma determinada empresa e dentro dessa empresa ela exerce o empreendedorismo internamente dentro dessa empresa, dentro dessa organização. Então isso é o intraempreendedorismo, certo? Outro ponto na nossa revisão que a gente precisa entender é o chamado Design Thinking. O que é o Design Thinking? É um modelo mental, basicamente isso, é um modelo mental, é uma abordagem prática para solucionar problemas que são complexos por meio de um olhar centrado no ser humano. Certo? Então é colocar o ser humano sempre no centro do processo de design, portanto é uma recomendação importante sempre nessa abordagem, colocar o ser humano no centro da abordagem, certo? E existem, claro, muitos autores que falam sobre design thinking, né? Mas alguns desses autores eles definem as seguintes fases e métodos para o design thinking. Então existe uma abordagem de 5 fases que é a empatia, a definição, a ideação, o protótipo e o teste. Tá? Importante a gente lembrar aí dessas fases quando a gente fala de design thinking sempre centrado no ser humano. Outro ponto que nós precisamos estudar aqui e revisar nas nossas aulas é o Lean Manufacturing. Isso é muito interessante, pessoal, a chamada manufatura enxuta, né? É uma metodologia considerada uma metodologia ágil de gestão, de origem japonesa e que surgiu lá na indústria Toyota, isso lá na década de 1950. E o objetivo principal que nós temos do Lean Manufacturing é justamente otimizar a produção através da eliminação de possíveis desperdícios e também da melhoria contínua dos processos nesse ambiente de produção,
certo? Existem 5 princípios que nós precisamos lembrar sobre o Design Thinking. Vamos aos 5 princípios. Quais são eles? O primeiro princípio é valor para o cliente. Isto é, o ponto de partida é entender o valor que o cliente deseja, certo? Outro ponto importante, que é o segundo princípio, identificar o fluxo, identificar processos, trabalho, o VA, e os resíduos, o NVA. Também o terceiro princípio agora é criar fluxo, eliminar o desperdício e criar um design em que tudo tenha uma fluência melhor, que tenha um fluxo melhor. O quarto princípio é o chamado sistema puxado, isto é, faça apenas o necessário quando for necessário, nem mais nem menos, chamado aí de sistema puxado. E o quinto princípio é a melhoria contínua, onde diz que tudo pode ser melhorado e tudo deve ser questionado e tudo deve ser mudado. Esse é o quinto princípio do Lean Manufacturing. Bem, existem também, pessoal, quando a gente estuda o Lean Manufacturing, 8 desperdícios. E são identificados aqui, sim, esses oito desperdícios no Lean Manufacturing. Vamos identificar agora quais são eles, né? O primeiro desperdício é processamento impróprio. Segundo desperdício, uma produção excessiva, produzir além do necessário. Terceiro, o estoque, manter um estoque exagerado. Quarto, desperdícios no transporte. 5, movimentos desnecessários. Imagina dentro de uma empresa, movimentos que acontecem de carga ou de pessoas de um ponto a outro. Então, movimentos desnecessários de uma forma geral estão aí como desperdícios. Sexto, defeitos e retrabalho, quando se apresenta um defeito, imaginar num produto ou num serviço onde se tem que fazer o retrabalho, isso é desperdício, né? Sétimo, a espera, tempos de espera desnecessários. E 8, conhecimento às pessoas. Então aí são 8 desperdícios identificados quando a gente fala sobre Lean Manufacturing. Bem, seguindo adiante aqui, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o Scrum. Quando a gente fala do Scrum, primeiro vamos à definição, né? De acordo aí com o The Scrum Guide, quer dizer, o guia que segue o Scrum, ele é uma estrutura leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Certo? O Scrum, então, é considerado uma estrutura ágil, mais amplamente usada e também a mais popular. Então, nós podemos definir o Scrum como sendo basicamente algo relacionado a desenvolvimento ágil, certo? É uma metodologia ágil para a resolução de problemas complexos. Dentro da ideia do Scrum, pode a prova solicitar o significado do que é um sprint dentro do Scrum. Então, quando a gente fala do framework Scrum para desenvolvimento de projetos ágeis, que tem aí como base ciclos curtos de desenvolvimento, existem as chamadas sprints. Então, esses ciclos curtos de desenvolvimento dentro do ambiente do Scrum é que nós chamamos de sprint, certo? Então, o Scrum permite que os projetos, de fato, sejam divididos em ciclos que nós chamamos de sprint, que, como eu disse, representam um time box dentro do qual um conjunto de atividades, de fato, deve ser executado. Então, esse é um ponto chave para o entendimento do Scrum. Bem, também existem, pessoal, as chamadas cerimônias do Scrum. E aí pode ser que a prova também indique quais são essas cerimônias vinculadas ao Scrum. E vocês têm que lembrar. Vamos a elas então. Tem o Sprint Planning, lembrando que Sprint a gente já explicou o significado. O Daily Meeting, que seria a reunião diária. O Sprint Retrospectiva, retrospectiva do Sprint. E o Sprint Review, que é a revisão do sprint, certo? Então essas são as chamadas cerimônias do Scrum e é bom lembrar isso com esse termo que, se aparecer em prova, provavelmente venha de fato com esses termos. Vamos lá, pessoal, então vamos falar agora de pensamento computacional. Bem, esse é um ponto muito importante no edital, né? Porque muita gente pensa, o que é o pensamento computacional? Na verdade, se a gente pegar, pessoal, até a legislação brasileira, tem a legislação que instituiu a Política Nacional de Educação Digital. E lá no seu artigo 3º, nós temos um bom indício desse termo que apareceu aí no edital, que é o pensamento computacional. Eu vou ler com vocês. Diz assim:
Pensamento computacional que se refere à capacidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar, observa esse ponto, e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, como se fosse um computador mesmo, né? Por meio aí do desenvolvimento de capacidade de criar e adaptar algoritmos com a aplicação de fundamentos da computação, para alavancar e aprimorar a aprendizagem e o pensamento criativo e crítico nas diversas áreas do conhecimento. Então percebe que a gente tem um ponto teórico, inclusive na legislação brasileira, falando sobre pensamento computacional e, de fato, como uma política vinculada à educação, certo? Então é uma maneira do ser humano pensar como um computador para a resolução de problemas e para desenvolvimento de capacidades. Tá? Um pensamento computacional, então, é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica, mas é humana, né? Porque ele é um pensamento que tenta imitar o computador, mas é um pensamento humano, certo? E é aqui tentando utilizar os fundamentos da computação das mais diversas áreas do conhecimento com a finalidade aí de identificar e resolver problemas, principalmente problemas complexos, e usando aí formas de pensamento computacional, isso de maneira individual ou ainda também maneira colaborativa, através de passos bem claros, bem definidos, como se fosse um algoritmo, né? De tal forma que uma pessoa ou uma máquina consigam ou possam executar. Certo? Então essa tentativa de fazer com que as pessoas tenham o pensamento computacional para resolver problemas e a partir daí com esse pensamento computacional formularem algoritmos, e esses algoritmos podem ser usados tanto por outras pessoas para resolver aquele mesmo problema ou até por computadores, até por máquinas. Seguindo adiante agora nesse nosso estudo, pessoal, vamos falar da análise de negócios, né? Quando a gente fala de análise de negócios, a gente tem que entender primeiro que esse termo ele está envolto da ideia de compreender como as organizações funcionam, por isso análise de negócios, para ver como as empresas, as organizações funcionam, e também como elas vão alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, certo? E aí, a partir daí, definir as chamadas capacidades que essa empresa, que essa organização deve possuir para prover produtos e serviços para as partes interessadas externas, porque esse é o foco quando nós pensamos em uma organização. Ela vai querer produzir produtos ou querer produzir serviços para atender algum tipo de necessidade externa, principalmente relacionada à população. Tá? Outro termo que nós temos que verificar aí para efeito das provas é a autoliderança. O que é a autoliderança? Quando a gente fala de liderança, a gente sabe o que é, mas o que é a autoliderança? É a habilidade de influenciar conscientemente os próprios pensamentos. Quando a gente fala de liderança, de uma forma geral, a gente está falando sobre liderar outros, mas a autoliderança é uma habilidade de influenciar conscientemente os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, os seus próprios comportamentos, para a partir daí alcançar algum tipo de meta pessoal. Certo? Essa competência hoje em dia é considerada crucial para tomar controle das nossas vidas, para tomar controle das nossas decisões e a partir daí contribuir significativamente para o crescimento e para o desenvolvimento pessoal, que seria o grande objetivo da chamada autoliderança. Então, é liderar a si mesmo, por isso que é chamado de autoliderança. Outro conceito que também é relevante aqui para essa nossa revisão é o autodesenvolvimento. Já sabemos o que é autoliderança e agora precisamos entender o autodesenvolvimento, que é uma jornada contínua, na verdade, não é algo que acontece só hoje ou só amanhã. Autodesenvolvimento é algo para a vida inteira, né? É uma jornada contínua de aprendizado, é uma jornada contínua de crescimento pessoal, com o objetivo constante de aprimorar suas próprias habilidades, os seus próprios conhecimentos e aumentar gradualmente o seu potencial. Mas isso de forma contínua, não de forma esporádica ou específica, né? Pessoal, também quero revisar com vocês aqui a chamada experiência do consumidor, a Customer Experience.
quando a gente fala da experiência do consumidor, é na verdade a soma total das respostas, sejam elas cognitivas, afetivas, sensoriais e também comportamentais do cliente durante aí todas as etapas do chamado processo de consumo, incluindo aí as etapas de pré-compra, a própria etapa do consumo em si e também as etapas vinculadas à pós-compra. Tudo isso está vinculado no que a gente chama então de experiência do consumidor, certo? E aí, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui é que existem as chamadas dimensões. O que são as dimensões na experiência do consumidor? Bem, essa experiência do cliente, elas podem ser divididas sim em várias dimensões que incluem a dimensão das experiências do consumidor sensoriais, tem a experiência do consumidor da dimensão das emoções, tem a experiência do consumidor na dimensão dos pensamentos e tem também a experiência do consumidor na chamada dimensão do comportamento. Então, quando a gente fala de experiência do consumidor, é sempre muito importante a gente entender quais são as dimensões da experiência do consumidor. Vou repetir, as dimensões são dimensão sensorial, dimensão das emoções, dimensão dos pensamentos e a dimensão também dos comportamentos, ok? Bem, vamos falar agora de inteligência emocional. Quando a gente fala da inteligência emocional nessa nossa revisão, a gente pode pegar aqui alguns autores, como o Goleman, que descreve a inteligência emocional como sendo a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus próprios sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada àquele momento e também de maneira eficaz àquele momento. Essa é a base da ideia da inteligência emocional, né? Segundo o psicólogo, o controle das emoções, ele é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um determinado indivíduo, certo? São alguns fatores aí presentes no chamado conceito de inteligência emocional. Primeiro, o autocontrole, a automotivação e a empatia, que também é um fator muito importante na inteligência emocional, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, repetindo aqui, alguns fatores muito importantes quando a gente pensa em inteligência emocional. Quais são eles? Autocontrole, quer dizer, quando eu tenho autocontrole das minhas emoções, quando eu consigo controlar as minhas próprias emoções em determinadas situações específicas, é claro. A automotivação, que eu consiga me automotivar para que eu realize determinadas tarefas de forma motivada, sem obrigatoriamente precisar da motivação de um terceiro. Que eu consiga realizar essa automotivação. E a empatia, que é a característica de se colocar no lugar do outro, ter o olhar das coisas pelo olhar do outro. Isso também é um ponto importante quando a gente fala da inteligência emocional, né? Vamos falar agora, pessoal, sobre desenvolvimento sustentável. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, que é o chamado Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nessa nossa revisão é muito importante que pelo menos a gente saiba as nomenclaturas vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Então, quem integra aí o Pacto Global da ONU assume a responsabilidade de contribuir para o alcance dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Claro que vem a perguntinha: quais são esses objetivos, né? Isso a gente vai verificar agora, vocês têm que saber, sim, de todos eles, tá? Como principal canal da ONU com o setor privado, o Pacto Global tem a missão de engajar as empresas nessa agenda de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, que é a chamada Agenda 2030. E observa agora a parte importante aqui para o nosso estudo, né? Ela é composta, pessoal, pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Sim, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a prova pode sugerir algo em relação a esses 17 objetivos, né? Esse é um esforço que é conjunto de países,
de empresas, de instituições e da própria sociedade civil em prol, como eu disse, do desenvolvimento sustentável. Vamos lá então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil, pessoal, isso vale de uma forma geral para o mundo inteiro, mas aqui com as nomenclaturas indicadas aqui para o Brasil, eu vou até sair da tela um pouquinho e vou nominar cada um deles agora, junto com vocês aqui, é claro, para que a gente entenda e essa nomenclatura fique aí mentalmente para vocês no dia da prova. Então, primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza. Esse é o primeiro. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Percebe que aqui no objetivo 2 nós temos a questão da fome zero, mas também do desenvolvimento de uma agricultura que seja sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável, educação de qualidade. Aí lembrando isso, eu estou falando aqui pausadamente para que você absorva isso mentalmente para o dia da prova, se assim for sugerido. O quinto, igualdade de gênero. O sexto, água potável e saneamento. Então não só o fornecimento da água potável, mas também o próprio saneamento básico. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico, o que é uma chave importante aí, né? Promover trabalho que seja decente para as pessoas, mantendo o crescimento econômico. O nono, indústria, inovação e infraestrutura. Então percebe que inovação também está aí no nono objetivo de desenvolvimento sustentável, ODS, como eu citei para vocês ali, né? O décimo, a redução das desigualdades. O 11º, cidades e comunidades sustentáveis. O 12º, consumo e produção responsáveis. O 13º, ação contra a mudança global do clima. Hoje, claro, em função dos diversos acontecidos, muito em voga, né? Ação contra a mudança global do clima. 14º, a vida na água, principalmente aí voltado aos oceanos e aos rios, né? A vida terrestre, a paz, justiça e instituições eficazes, aqui vinculando a ideia de paz e de justiça ao fortalecimento das instituições em cada um dos países membros e, obviamente, que essas instituições sejam não só fortalecidas, mas que também sejam eficazes nos seus objetivos. O 17º, aí sim, parcerias e meios de implementação, envolvimento de parcerias gerais e meios de implementação para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então aí, pessoal, percebe como é importante que a gente lembre esses termos na prova, porque se a prova sugerir se isso é ou não é um objetivo de desenvolvimento sustentável, se isso está vinculado ou não como um objetivo ODS, nós vamos ter que entrar na prova entendendo e sabendo disso, né? Perfeito, pessoal. Seguindo adiante aqui no nosso estudo, ainda temos que estudar aqui e revisar os chamados objetivos chaves para resultados, conhecidos como OKR. Repetindo, objetivos chaves para resultado OKR, né? Então, OKR é uma sigla que vem do inglês, que vem Objectives and Key Results, que significa objetivos de resultados chaves, né? E se trata basicamente de um método que vai unir dois aspectos para definir metas desafiadoras e inspiradoras, promovendo assim o que a gente chama de alinhamento do time para alcançar essas metas. Certo? Isso que nós chamamos de OKR. Então, objetivos e resultados-chave. Tá? Vamos lá para entender as características relevantes da chamada metodologia OKR. Então, o primeiro ponto aqui, o estabelecimento de resultados-chaves para cada objetivo. Então, se estabelece resultados-chaves para cada objetivo, os quais devem ser desafiadores e objetivamente mensuráveis, tá? Em um gradiente que vai de 0 a 100%. Então, tem que ser objetivo desafiador e tem que ser mensurável. Eu tenho que conseguir mensurar. E mensurar de que forma? Num gradiente de 0 a 100%. É importante observar que tem
pessoas que trabalham com 0 a 100, né, ou podem trabalhar com pontuações específicas. Tá? No caso do OKR, para determinar o sucesso então da metodologia, a metrificação ela ocorre da seguinte forma: você deve estabelecer até 3 objetivos gerais de alta performance, concisos e também chamativos. Então, percebe? Até 3 objetivos gerais de alta performance, repetindo, concisos e chamativos, e aí para cada objetivo você deve determinar de 2 a 5 resultados chaves. Tá? Então, para cada objetivo, 2 a 5 resultados chaves. E aí, no fim de cada ciclo OKR, porque a gente trata isso como ciclo, né? Então, no final de cada ciclo OKR, você pode medir o sucesso do método em forma de uma pontuação gradual que vai de 0.0 a 1.0. Ou ainda pode fazer de 0 a 100, que é a mesma coisa, 0.0 a 1.0. Isso dá a mesma ideia do que se a gente multiplicar por 100, então fazer de 0 a 100%, tá? Ou na forma, como eu disse, de porcentagem, que vai de 0 a 100%, é a forma aí de usar a metodologia OKR, tá? Isso é muito importante que a gente entenda como funciona o ciclo OKR e como é que você vai medir esse método e como é feito a pontuação gradual, porque assim a prova pode sugerir num questionamento. Bem, agora, pessoal, vamos falar de gestão do tempo e produtividade. Aqui, nessa revisão de gestão do tempo e produtividade, eu já vou começar direto falando da chamada técnica de Pomodoro, ou simplesmente técnica Pomodoro, que talvez seja uma das mais famosas, inclusive na área de concurso público, para quem estuda, certo? Basicamente, a gente pode dizer que a técnica é uma técnica simples, que basicamente consiste em dividir tarefas longas em etapas com pausas, visando com isso aumentar o foco, aumentar a concentração, controlar as chamadas interrupções e diminuir o desperdício de tempo. Esse é o grande objetivo da técnica de Pomodoro na gestão do tempo, né? Agora, como é que a gente faz para executar essa técnica? Nós podemos selecionar uma tarefa aí da sua lista de tarefas e dividir o tempo em 4 intervalos de 25 minutos, com as 3 primeiras pausas de 5 minutos e a última pausa você pode variar de 20 a 30 minutos. Essa é a base do entendimento da técnica Pomodoro. Vou indicar aqui numa demonstração. Por exemplo, primeiro, 25 minutos de estudo, certo? Mais 5 minutos de descanso. Depois, segundo, 25 minutos de estudo de novo, mais 5 minutos de descanso. Terceiro, 25 minutos de estudo, mais 5 minutos de descanso. Quarto, observa agora, 25 minutos de estudo, mais 20 a 30 minutos de descanso. E aí a quinta etapa é iniciar novamente essa técnica. 25 minutos de estudo, mais 5 minutos de descanso, e assim você vai fazendo o ciclo da técnica de Pomodoro, como eu disse, muito utilizada em estudos, que é o exemplo que eu apliquei aqui, principalmente aí voltado para pessoas que estudam para concurso público. Muitas delas utilizam essa técnica Pomodoro com sucesso. Isso está dentro do âmbito do estudo da gestão do tempo, que é claro que tem outras técnicas aí que vamos ver. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa super revisão da Caixa, falando aí sobre conhecimentos e comportamentos digitais. Bem, pessoal, em continuidade à ideia da gestão do tempo e produtividade, eu quero falar agora sobre o próprio termo produtividade, né? E o significado que isso tem quando a gente fala de gestão do tempo. Então, há uma busca hoje em dia incessante pela produtividade, né? E ela permeia, sem dúvida nenhuma, o nosso mundo moderno, o nosso mundo contemporâneo, isso tanto no âmbito individual, como também, claro, no âmbito das empresas, certo? E essa ideia da produtividade, ela vem muito em voga, seja para otimizar o tempo e alcançar alguns objetivos pessoais, como também para impulsionar o próprio crescimento dos negócios. E aí compreender os fatores que influenciam esse quesito passa a ser crucial para o sucesso, isso de muitas empresas e de muitas pessoas. E a partir daí é necessário que a gente faça uma diferença entre o termo eficácia e eficiência.
Porque a produtividade em si, ela não se resume apenas a fazer mais. Ela envolve a capacidade de fazer as coisas certas de maneira certa. Eu sempre dou um exemplo que eu acho interessante, que é o seguinte: imagina uma fábrica, nós temos 2 colaboradores dessa fábrica, onde os 2 têm tanto tempo, um X tempo, para fazer parafusos. E aí o primeiro fabrica 1000 parafusos nesse tempo e o segundo fabrica metade, fabrica 500 parafusos. O primeiro fabricou 1000 parafusos nesse tempo e o segundo fabricou 500 parafusos nesse tempo. Portanto, o segundo fabricou a metade. E aí você vai me dizer, então o primeiro foi mais produtivo. Não, mas olha o que eu vou te contar. Quando foram analisar os parafusos, os 1000 parafusos do primeiro, olha só a ideia que eu vou contar. Desses 1000, 900 parafusos apresentaram problema. Dos 1000 parafusos produzidos, 900 apresentaram problema e tiveram que ser descartados. Só sobrou 100 que puderam ser utilizados. Desse que fabricou 500, só 10 foram descartados. 495 foram utilizados. Então quem foi mais produtivo? O segundo. Percebe que quando a gente fala em produtividade, isso realmente não se resume apenas a fazer mais. Envolve a capacidade de fazer as coisas certas de maneira certa, como foi o caso do nosso segundo exemplo, que fez coisas certas de maneira certa. No caso, produzir parafusos de maneira certa. O primeiro produziu parafusos de maneira errada, isso não indicou produtividade. Então não é só fazer mais. Essa combinação, então, entre o que a gente chama de eficácia, que é atingir os resultados desejados, isso significa eficácia, e eficiência, que é utilizar os recursos de forma otimizada, essa combinação é fundamental para o sucesso. Então, compreendido isso, a produtividade, compreendendo a eficácia e eficiência, agora vamos falar de alguns métodos de gestão do tempo, Como a gente já falou aí anteriormente na técnica Pomodoro, tem uns outros métodos, como o método Getting Things Done, o método GTD. Ele foi amplamente divulgado pelo próprio criador, no livro A Arte de Fazer Acontecer, o David Allen, e ele ganhou muitos adeptos ao longo dos anos. Para esse método, a nossa mente deve estar clara como água, pois assim somos capazes de produzir mais ainda. O método GTD ele basicamente se divide então em 5 passos. São 5 passos e ele foi criado a partir das próprias experiências vividas pelo autor desse método, em atendimentos que ele fazia aos seus clientes. Então vamos ver agora a divisão do método GTD para efeito aí das respostas nas provas de concurso. Como eu disse, ele consiste em 5 passos, onde o primeiro passo é coletar. Então nossa cabeça, pessoal, tem uma série de informações armazenadas e isso sobrecarrega. Faz com que em muitos momentos nós acabamos priorizando aí aquilo que não tem importância e muitas vezes a gente esquece daquilo que realmente precisamos fazer. Portanto, é importante nesse momento resgatar, capturar e registrar o que é necessário, quer dizer, aquilo que de fato é importante e que precisa ser armazenado no local onde possa então ser acessado com facilidade e com segurança. Isso nós vamos denominar de caixas de entrada aqui no método GTD. Isso tudo ainda no primeiro passo, que é coletar. Então lembrar que essa seleção é sobre aquilo que se precisa fazer. Se você for capturar algo que não é para ser feito, você vai correr o risco de ficar ligado a isso que não deve ser feito e perder o seu objetivo inicial. Percebe? Tudo isso nós estamos falando do primeiro dos 5 passos quando a gente fala sobre o método GTD. Então, além disso, o número de caixas de entrada, ela deve ser um número com o qual você consiga lidar. E devem ser esvaziadas constantemente. Tem pessoas que vão conseguir lidar com mais caixas de entrada e outras com menos caixas de entrada. Você tem que escolher o número de caixas de entrada que você pode lidar. Isso é muito individual e é um ponto importante, que é esse primeiro passo de coletar.
Já no segundo passo, que é o processar, nessa etapa, acontece, por exemplo, a análise das informações que foram capturadas, o que iremos fazer com essas informações e quais informações devem ser priorizadas, as tarefas que precisam de mais ações para serem feitas, as que devem ser deixadas de lado para que se possa justamente executar num outro momento, né? Tarefas que devem aguardar caso elas dependam aí de outras que estejam sendo executadas por outros colaboradores, e tarefas que levam também menos de 2 minutos, além de tarefas que devam ser eliminadas. Tudo isso faz parte desse segundo passo, que é o processamento. Então, primeiro coletamos, segundo processamos. O terceiro passo aqui, pessoal, o segundo passo, como eu disse, é o processamento, né? Agora, é importante, antes de ir para o terceiro passo, na verdade, que esse esclarecimento ele é possível porque após a etapa da coleta, da captura, você vai ter uma visão geral de tanto de atividades que você possui. E ao processar, você terá uma noção do tempo necessário para cada tarefa e, se é possível, claro, delegar ou adiar essa tarefa. Tá? Essa é a parte do segundo passo. Agora sim, no terceiro passo é organizar tudo isso. Então, após realizar o processamento, você vai fazer a organização das suas listas. E nessa organização, aí é muito importante, pode acontecer de você perceber que possui muitas atividades importantes e que precisa organizar essas atividades para que de fato elas aconteçam, né? E aí entra o quarto passo, que é a reflexão, é o refletir, que é referente à revisão para que nada fique de fora. E aí pode ser que no processo lá de captura, algo que tenha sido esquecido e você tenha a chance de registrar, você faça nessa fase que, como eu disse, é o quarto passo. E aí chegamos então ao quinto passo, que é engajar. Nessa fase nós vamos de fato executar, mas aqui a atenção acaba se voltando para aquela tarefa que foi escolhida e que se torna ao final aquela que realmente precisa ser feita. Então esse é o passo do engajar. Isso tudo dentro das expectativas do chamado método GTD. Agora, pessoal, vou comentar com vocês sobre o chamado método tríade do tempo. Repetindo, tríade. E aí você já vai pensando aí por que a gente chama de método tríade do tempo, né? É o método tríade do tempo, ele foi criado pelo especialista em produtividade e gestão de tempo, Christian Barbosa, e segundo ele, tal ferramenta é fruto de muita pesquisa, onde constatou-se aí a efetividade do método tríade do tempo. Como a ideia é tríade, aqui nós vamos pensar em algo relacionado a 3. Mas antes eu só quero dar uma informação que o uso da chamada tríade do tempo, ela conta com vários processos que podem ser acessados a partir da aquisição da chamada ferramenta NeoTríade, certo? E à medida que você utiliza essa ferramenta, há lá uma série de medições que são feitas usando inteligência artificial e que vão monitorar o seu desempenho, bem como também vão orientar e organizar melhor as suas atividades. Tá? Agora, saindo um pouco disso, vamos entender a tal tríade, né? Quando a gente fala em tríade, é porque ela defende que devemos dividir o tempo entre importante, urgente e circunstancial. Então, se a prova sugerir, a base aí do método tríade do tempo tem essa tríade mesmo, né? Tempo dividido em importante, urgente e circunstancial. A ideia aqui enfatiza que essas 3 esferas, elas não podem se misturar jamais. São esferas diferentes, né? A metodologia da tríade se concentra, então, em trazer resultados com equilíbrio e, portanto, se divide em 5 momentos ou fases que, segundo seu criador, devem obedecer à sequência em que são dispostas. Além disso, são fases que se renovam por serem fases cíclicas, né? Vamos ver cada uma dessas fases agora. Então, a primeira é a identidade. Nessa primeira fase, o indivíduo deve saber que quem é o que para a sua vida. Imagina, quem é o que quer para a sua vida? Isso não é tão simples, né? Aqui ele passa pelo processo de autoconhecimento que a gente já discutiu anteriormente, refletindo sobre si mesmo e buscando respostas sobre tudo aquilo que afeta a sua vida, como, por exemplo, sonhos, propósitos, papéis, entre outros, né? Na fase de identidade, por exemplo, nós entendemos que o processo de mudança para atingir resultados começa de dentro para fora.
tá? Seu modelo aqui mental muda quando você toma consciência de qual lugar você tem e como você desenha a você mesmo, né? Como você se vê no agora e como você quer se ver lá no futuro. Importante também saber aqui que somente quando identificamos aquilo que nós queremos é que nós podemos seguir para outros caminhos. Por isso que é a fase da identidade, né? Também temos as metas. Nessa fase o indivíduo vai criando suas metas para que assim possa ter com o que ele se ocupar no seu tempo. Então são as metas. Essas metas contemplam aquilo que é importante para ele e que permitem viver com esse propósito, eliminando assim o que é circunstancial e que não favorece em si o seu crescimento. Tá? Na terceira fase, que é a do planejamento, você vai organizar como você vai realizar e quais atividades vai realizar para alcançar as metas que já estão lá escritas. Nesse planejamento você consegue dizer, por exemplo, o que você quer, o que você precisa, os recursos que você possui, os problemas que podem surgir, os sujeitos e os recursos que serão aí necessários. Tá? Com um bom planejamento, você vai sendo capaz de conseguir ganhar tempo nas suas atividades. Tá? E o quarto aqui, pessoal, a organização. Nessa fase do método Tríade, a organização, é enfatizada a importância que tem essa organização desde atividades que são mais simples até as mais complexas, justamente como uma forma também de ganhar tempo através dessa organização. Né? Segundo o autor, dados aí de diversas pesquisas apontam que o número de informações que nós vamos recebendo no dia a dia são extremamente grandes e que não aprendemos muita coisa para organizá-los. Né? Dessa forma, o nosso tempo é consumido com ações que podem ser eliminadas se a gente souber organizar essas informações, né? Se a gente souber organizar, por exemplo, em o que é útil, a utilidade, em necessidade da informação e de como utilizar essa informação futuramente. Tudo isso dentro do espectro da fase de organização. Durante a organização você deve, inclusive, fazer o que ele chama aqui de dieta de informação. Tá? Bem, essa parte de organização, a tríade divide em 3 níveis, pessoal. O nível físico, tudo o que está no seu campo de visão, o nível digital, uso eficaz da computação e da tecnologia, e também o nível do conhecimento ligado ao gerenciamento eficaz das informações a que somos submetidos. Vamos agora para a quinta fase, que é a fase da execução. Então, para essa fase da metodologia, reúne-se todas as anteriores, porque é a partir daqui, então, que se faz, de fato, a execução. É aqui que nós iremos visualizar o quão fundamental é o encadeamento de ações, ou seja, nada acontece por si só, claro, e é necessário, então, um envolvimento, um impulso para realizar tudo o que já foi pensado, tudo o que foi traçado até aqui. Por isso é chamado de fase da execução. Tá? A execução é, de fato, o primeiro passo para suas conquistas, é a fase da ação prática, é durante aqui a execução que nós sabemos o que precisamos priorizar dentro do nosso planejamento. Então aí, pessoal, ficamos com a ideia do método Tríade do Tempo. Bem, pessoal, agora nós vamos falar da matriz de gerenciamento do tempo. Essa matriz de gerenciamento do tempo ela é bem importante também para a gente lembrar na prova, porque ela consiste basicamente em classificar as tarefas em quadrantes, onde nós temos aqui o primeiro quadrante indicando tarefas que são urgentes e importantes, isto é, tarefas que não podem ser adiadas, são as prioridades e devem ser realizadas imediatamente. Tá? Isso no primeiro quadrante. Aí nós temos o segundo quadrante, que são as não urgentes e importantes. Aqui são atividades que não precisam ser feitas imediatamente, mas que têm grande importância. Temos também o terceiro quadrante aqui, né? No caso aqui são as urgentes e não importantes. E o quarto quadrante, porque a gente está falando em quadrantes, são 4, né? As não urgentes e não importantes são as tarefas completamente irrelevantes. Então, pessoal, nós precisamos lembrar, se a prova sugeriu que como funciona, como a matriz de gerenciamento do tempo, ela classifica as tarefas,
nesses quadrantes. E aí lembrando só as palavras-chave, o primeiro quadrante, tarefas urgente e importante. Segundo quadrante, não urgente e importante. Terceiro quadrante, urgente e não importante. E o quarto quadrante, não urgente e não importante. Como eu disse, tarefas então completamente irrelevantes. Essa é a chamada matriz de gerenciamento do tempo. Agora eu quero falar sobre a matriz Gucci. Tá? Quando a gente fala sobre a matriz Gucci, aqui ela consiste em definir a pontuação para cada tarefa nos campos de gravidade, campos de urgência e tendência. E a partir daí nós vamos escolher um número de 1 a 5 para cada campo. É assim que vai funcionar a chamada matriz Gucci, certo? Então vamos lá, quando a gente fala aqui no campo gravidade, o que seria? Impacto da não realização da tarefa. Urgência representa o prazo e a necessidade de agir. E a tendência, probabilidade do problema agravar com o passar do tempo se nada for feito, certo? Então esses são os campos. E aí a gente tem as numerações, lembra? Então é importante saber que ela consiste em definir pontuação para cada tarefa nos campos de gravidade. Então nós pegamos uma tarefa e nós vamos pontuar essa tarefa. Por exemplo, gravidade vai ser 2, urgência vai ser 4, e aí tendência vai ser 3. Percebeu a ideia? Então nós vamos aplicar pontuações para cada tarefa nesses campos de gravidade, urgência e tendência. Esse é o ditame da chamada matriz Gucci. Importante aí a gente lembrar ela também para efeito da prova, tá bom? Seguindo adiante aqui, pessoal, quero falar para vocês também de uma técnica de gestão do tempo conhecida como técnica 5W2H. É basicamente um checklist administrativo de atividades, de prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza, eficiência por todos os envolvidos em um determinado projeto. Tá? Por isso que a gente chama aí de técnica 5W2H, vocês já vão descobrir por quê, certo? Essa sigla, ela é formada por iniciais, que vem do inglês, claro, das 7 diretrizes que, quando forem bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou ao longo de uma atividade. Por isso que ela é considerada basicamente um grande checklist, como eu indiquei para vocês, né? Ou seja, a metodologia I5W2H basicamente é formada pelas respostas para essas 7 perguntas, que são chamadas de perguntas essenciais de qualquer planejamento, seja aí de um projeto ou de uma determinada área inteira. Tá? Com essas respostas em mão, as respostas a essas perguntas, você vai ter um mapa de atividades que vai ajudar a tornar a execução muito mais clara, muito mais efetiva, né? A técnica ela também pode ser usada, por exemplo, na leitura de artigos, de livros, nas aulas ou até para acompanhamento de palestras, por exemplo, pode ser usada também, né? Nesse caso você responderia as perguntas e estaria anotando resumidamente o que você entendeu daquele conteúdo. Tá? Então vamos lá, que perguntas são essas da tal 5W2H? Quem? Primeiro, quem? Segundo, como? Terceiro, quanto custa? Depois, o que? O próximo, por quê? Depois, onde? E finalmente, quando? E aí nós temos a aplicação desse checklist, que são as perguntas 5W2H, das quais você vai acabar recebendo respostas e a partir daí vai ficar muito mais efetivo a realização daquele projeto que você definiu, certo? Lembrando que isso vem 5W2H da sigla em inglês, né? Para who, how much, what, why, where e when. É daí que veio a ideia de 5W, porque você vai ver que as perguntas são 7 no total, 5 começam com W e 2 começam com H. Tá? Por isso ela recebeu esse nome. Bem, pessoal, continuando aqui essa nossa super revisão, agora nós vamos falar sobre o conceito de lifelong learning. Esse é um conceito do famoso aprendizado para a vida toda, é uma aprendizagem contínua, né? Então, aprender a aprender e aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua é o lifelong learning. E ele é um conceito que basicamente o que ele faz é preconizar o que a gente chama de aprendizagem continuada.
Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de competências, com o desenvolvimento de habilidades, tanto no âmbito pessoal como também no âmbito profissional, certo? A estratégia aí de aprendizagem continuada basicamente propõe que o conhecimento e o desenvolvimento acontecem ao longo de toda a vida, e não apenas durante uma faixa de tempo com começo, meio e fim. Não, é durante toda a vida, por isso é chamado de lifelong learning. É uma aprendizagem contínua que acontece durante a vida inteira, certo? Existem 4 pilares para o lifelong learning. Eu quero comentar com vocês quais são esses 4 pilares, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que existe um conselho chamado Lifelong Learning Council Queensland, que indica que essa nova forma de pensar e agir sobre o processo de aprendizagem se baseia em 4 pilares fundamentais. Portanto, isso está sistematizado, tá? Quais são os 4 pilares, se assim a prova sugerir? São eles: aprender a conhecer. Depois, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o 4º pilar, aprender a ser. Então nós não podemos esquecer essa ideia da aprendizagem do long life learning, da aprendizagem contínua, aprendizagem para a vida, tem 4 pilares, e esses 4 pilares precisam ser lembrados para a prova, por isso eu vou repetir agora para vocês. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E a essência também tem que ser lembrada para a prova. A essência está em base em quê? A essência disso. Lembra o que eu disse? Que não é um aprendizado do que eu vou simplesmente começar agora e terminar ali adiante. É uma aprendizagem contínua. É o conceito interno que nós temos, que enquanto estivermos vivos, nós continuamos aprendendo de forma contínua, por isso chamado de lifelong learning. Tá bom? Muito importante aí essa nossa super revisão. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!